Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. Essa que é uma casa de oração, onde buscamos o nosso refazimento físico e espiritual. E para que isso aconteça, precisamos estar harmonizados, e essa harmonização se faz através da prece. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nós vamos orar em pensamento a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja. E para a exposição da noite, nós temos o nosso irmão Luiz Alberto, trabalhador do Centro Espírita Seara de Jesus. Vamos encaminhar-lhe as nossas melhores energias para que ele encontre facilidade para trazer o tema que preparou para nós. Boa noite a todos. É uma grande satisfação para nós retornarmos a esta casa que sempre nos acolheu com muito carinho, com muita amizade. E é sempre bom revermos os amigos de caminhada espírita e conhecermos novos amigos para que a nossa grande família espiritual vá se ampliando a cada vez mais, né? Desde as mais remotas épocas, o ser humano sempre se preocupou com aqueles que passavam pela transição da vida corpórea para a vida espiritual. Não sabiam eles como o espírito poderia sobreviver à morte do corpo físico, mas eles sempre se preocupavam, se perguntavam. E nós vamos encontrar vestígios dessas transições, digamos assim, do corpo físico para o mundo espiritual, nas cavernas. Aqueles desenhos, aquelas pinturas rupestres, que muitas vezes era como se fossem homenagens aos seus mortos, aos mortos daquela tribo. Numa época ainda bastante recuada na história da humanidade, cerca de 7.000 anos antes de Cristo, nós vamos encontrar um povo que habitou a Índia, os Vedas. E os Vedas foram, com certeza, aquelas criaturas que desde muito cedo sabiam que a partir do momento em que perecia o corpo físico, alguma coisa, alguma essência sobrevivia a essa morte. Eles cantavam a figura da reencarnação em seus hinos religiosos, os chamados Upanishadas. Então, para eles era muito comum a reencarnação. E eles passaram, através dos seus cantos, do seu conhecimento, chegamos na religião hinduísta, também da Índia, cerca de 4.000 a.C., provavelmente a religião mais antiga da face da Terra. E os hinduístas também, nos seus livros sagrados, eles não tinham a menor dúvida de que o ser humano, quando deixava o corpo físico, a sua essência espiritual permanecia viva e adentrava o mundo espiritual, de onde partira. Era apenas um retorno. Eles espalharam essas verdades para outros povos. Nós vamos encontrar também lá no antigo Tibete. Desde muito, eles também cultuavam a reencarnação. Tinham a certeza absoluta de que o espírito sobrevivia à morte do corpo físico. Daí então vamos chegar ao Antigo Egito, a ponto de os sacerdotes egípcios terem todo um tratamento a respeito da morte. Quando eles embalsamavam os seus faraós, os seus filhos, eles costumavam colocar alimentos, pois sabiam que o espírito um dia voltaria.
Então eles não tinham dúvida alguma sobre isso. Chegamos então em Israel. E aí nós vamos encontrar um profeta chamado Malaquias, que cerca de uns 450 anos antes de Cristo, ele já havia previsto. Ele disse assim que, eis que envio o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E de repente virá ao seu templo o Senhor que vós buscais, o anjo da aliança que desejais. Essas palavras estão em Malaquias 3, capítulo 3, versículo 1. Cabe aqui uma pausa para esclarecermos que essa palavra templo parece meio estranha, né? Porque parece não fazer sentido no contexto, né? Mas ela tem todo um sentido. Nós vamos entender quando Jesus se pronuncia, conversando com alguns fariseus e outros escribas, próximo ao templo de Jerusalém, ele diz assim: destruí este templo, disse Jesus, e em 3 dias o levantarei. As pessoas que o ouviram falar assim, se espantaram e falaram o seguinte: em 46 anos foi edificado este templo, referiam-se ao templo de Jerusalém. Em 46 anos foi edificado este templo. Lhe respondei: e tu o levantarás em apenas 3 dias? Ele, porém, falava de seu corpo. Comenta João, no seu Evangelho, capítulo 2. Do que se depreende que a expressão ir para o seu templo equivale a nascer, a fim de viver na terra entre os homens. Outro aspecto relevante dessa situação é que a doutrina da pré-existência do Espírito, eis que envio o meu mensageiro, que aliás vem preparar os caminhos de outro mensageiro, mais elevado, esses espíritos, portanto, já existiam. Não é anunciada a criação deles para ocuparem corpos na terra, mas o envio deles. Um deles era o Cristo, na palavra do profeta, que se refere como o Senhor que vós buscai, o anjo da aliança que desejais. Aí estava, pois, um espírito de elevada condição, já reconhecido pelas suas virtudes, e outro que se tornara igualmente conhecido e respeitado. Quando nós nos deparamos na narrativa evangélica do episódio conhecido como a Transfiguração, no Monte Tabor, no qual Jesus, resplandecente de luz, conversa com os espíritos de Moisés e Elias. Os discípulos, que obviamente estavam com ele na ocasião, conheciam a profecia de Malaquias. E perguntam a Jesus: mas por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Para o entendimento daqueles homens estava, pois, faltando um dado importante. Vejamos bem de perto a situação. O profeta anunciara há séculos que antes de vir o Senhor, viria Elias, de volta à terra, a fim de preparar-lhe os caminhos. Os apóstolos, àquela altura, não tinham dúvida alguma de que Jesus era o Messias, prometido a quem Malaquias, entre outros, se referira. Um ponto importante, porém, ficara obscuro para eles: a inexplicável ausência de Elias. Por isso que eles perguntam: por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? E aí, então, Jesus não deixa margem à contestação quando responde essa pergunta para eles. Em primeiro lugar, ele confirma a profecia. É verdade. Sim, Elias tinha que vir como foi anunciado. E prossegue informando que ele viera de fato, mas não fora reconhecido. Ao contrário, fizeram dele quanto quiseram e acabaram por executá-lo, como, aliás, com ele próprio Jesus. E aí o evangelista Mateus encerra essa questão dizendo o seguinte: os discípulos então compreenderam que ele falava de João Batista. João Batista que havia sido executado por ordem de Herodes, não é verdade? Então, o espírito de Elias era o mesmo que animara o corpo de João Batista e que fora executado por ordem de Herodes, não é verdade? E não um espírito criado juntamente com o seu corpo. Já eram espíritos milenares que estavam ali apenas reencarnando. Esse mesmo João, conforme Jesus declara em outra passagem, é espírito de elevadíssima condição.
embora no reino dos céus, ou seja, no plano espiritual dos espíritos que habitam os espíritos puros, fosse ainda um dos menores. Isto porque, a despeito da sua grandeza espiritual, João Batista ainda trazia compromissos de encarnações transatas. Pois foi ele, como Elias, que havia determinado o extermínio, mandou degolar implacavelmente os sacerdotes de Baal, conforme está escrito lá no livro dos Reis. Então, houve assim, na transfiguração, no episódio da transfiguração, a aceitação tácita dos 3 apóstolos que estavam com Jesus na época. Pedro, Tiago e João. Eles estavam juntos no Monte Tabor. Eles não questionaram em momento algum a doutrina das vidas sucessivas ou do renascimento. Por quê? Não se mostraram perplexos com relação a isso. Não tiveram dúvida alguma. Então, para eles, essa era uma doutrina perfeitamente aceitável, a da reencarnação. Ao tempo de Jesus, apenas os saduceus é que não acreditavam na sobrevivência do espírito. Eles acreditavam que simplesmente, a partir do momento que o corpo físico perecesse, automaticamente nada mais havia. Vamos dizer assim, eram os materialistas da época. Os demais, eles tinham uma compreensão, ainda que um pouco duvidosa sobre o assunto, mas eles, de alguma forma, eles não sabiam como isso poderia acontecer. E o ponto que vem esclarecer claramente essa situação reside no diálogo memorável entre Jesus e Nicodemos. Um dos senadores, um dos doutores da lei que trabalhavam no Sinédrio, ele chega à noite a uma casa onde Jesus estava, acompanhado de outros 2 apóstolos, e começa a questionar Jesus. Nicodemos era um pouco diferente dos fariseus da época. Nós temos uma visão assim bastante clara de quem eram os fariseus, né? Pessoas que trabalhavam no Sinédrio, que aplicavam a lei e que ganhavam muito bem por isso. Eram muito bem remunerados. Pois o Sinédrio, a exemplo dos romanos, cobrava impostos e altos impostos, a ponto de deixar a população judaica da época em situações muito difíceis. O historiador Flávio Joséfo, que era contemporâneo à época de Jesus, ele narra que muitas vezes o povo entregava de tal forma as suas colheitas tanto aos romanos quanto ao pessoal do Sinédrio, que sobrava muito pouco. Muitos passavam fome por conta disso. Então, Nicodemos tinha uma preocupação de cunho espiritual. Ele não conseguia compreender muitas vezes as palavras do Cristo. E isso que era um doutor da lei. E aí eu vou ter que ler esse trecho aqui que é extraordinário, de uma beleza extraordinária. Quando Nicodemos, então, na calada da noite, vai procurar Jesus e vai querer saber como ele poderia, segundo ele, entrar no reino dos céus. Esse entrar no reino dos céus, vamos traduzir aqui para a nossa linguagem atual, é aquele reino, digamos assim, onde habitam os espíritos puros, aqueles espíritos que não necessitam mais reencarnar, a não ser que queiram voluntariamente ou por omissão, mas que eles não precisam mais reencarnar. Eles já atingiram o topo da escalada evolutiva, então eles não precisam reencarnar mais. Esse é o reino de Deus, conforme Jesus pregava. E então, o Nicodemos fala para Jesus: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Respondeu Nicodemos: como pode isso fazer-se?
Jesus lhe respondeu: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dissemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? Essas palavras estão registradas por João no seu Evangelho, capítulo 3, versículos 1 a 12. Vamos tentar entender um pouco essa passagem evangélica. Nós sabemos que a vida surgiu na água. Ela evoluiu na água, para depois os répteis que saíram da água foram evoluindo até chegar no ser humano. Cerca de 70% do nosso corpo é água. Então, quando Jesus diz que nascido de carne é carne, ele deixa bem claro uma coisa. O espírito, necessariamente, não foi criado junto com a carne. Ele pré-existia. Aí ele dá o conceito para Nicodemos da pluralidade das existências. E que nós podemos habitar vários corpos diferentes, dependendo da nossa condição evolutiva. E nós, necessariamente, precisamos habitar vários corpos, como já ficou claro na passagem anterior, com Elias. Então, o espírito é nascido do espírito, ou seja, não nasceu junto com a carne, ele pré-existiu. E ele vai e diz assim, que o espírito sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Ou seja, ele é uma criação de Deus. Nós não sabemos a respeito da vida, da existência de cada um de nós, muito menos dos nossos familiares. Nós percebemos o nascimento dos seus corpos físicos. Agora, os espíritos que habitam aqueles filhos ou filhas, nós não fazemos ideia de onde eles vêm, quanto tempo eles têm, que idade eles têm. Então, Jesus faz uma diferenciação muito clara nessa situação. E Nicodemos não consegue aceitar isso. Ele pensa na sua ignorância, apesar de ser um doutor da lei, que como é que ele vai adentrar novamente no reino materno, sendo ele um homem velho? É óbvio que não seria como o homem velho que ele retornaria ao ventre materno, mas numa nova existência, o seu espírito voltaria à carne. Então vejam a dificuldade que era para aqueles povos entender a doutrina da reencarnação, ou a lei da reencarnação. Porque as pessoas muitas vezes nos dizem, mas eu não acredito na lei da reencarnação. Não tem problema. Há algum tempo atrás as pessoas desconheciam a lei da gravidade, não é verdade? Mas a lei da gravidade deixou de existir por nós não acreditarmos nela? Não. A lei da reencarnação, idem. Faz alguma diferença eu duvidar da existência da lei da reencarnação? Não. Nós vamos continuar reencarnando. E quando voltarmos à espiritualidade, vamos nos deparar com essa verdade. Vamos perceber, vamos reencontrar espíritos amigos, espíritos familiares nossos que já passaram pela existência terrena e lá estão a nos esperar. E nós vamos duvidar disso? Não faz o menor sentido. Muitas vezes nós nos esquecemos, por questões pessoais, muitas vezes convicções de certas realidades. Mas como se isso não bastasse, fica claro que desde os tempos mais antigos, desde a época de Jesus, ele em momento algum ele questionou a lei da reencarnação. Se tivesse que questionar, era um momento aqui, quando teve esses 2 episódios. Em momento algum ele contrariou. Pelo contrário, ele reforçou essa crença. Ele deixou muito claro a existência da reencarnação. Mas eu gosto de conversar sobre reencarnação, não apenas com a base evangélica, com a base religiosa. Eu gosto muito de trazer à baila a questão científica, a ciência. A psicologia transpessoal hoje demonstrou há alguns anos muito claramente a existência da reencarnação. Eu vou citar um exemplo de um autor
um médico, um cientista, um psiquiatra, 2 psiquiatras americanos que fizeram pesquisas profundas sobre esse tema. O primeiro deles é o Dr. Brian Weiss. Ele é um psiquiatra famoso que atuava no Hospital Monte Sinai, em Nova York. O Dr. Brian Weiss, um judeu de nascença e um judeu ortodoxo, ele nunca se preparou, nunca se perguntou, nunca se questionou a respeito de reencarnação. Até que no ano de 1980, adentrou a sua clínica uma moça chamada Catherine. Vamos chamar ela de Catarina para nós aqui em português, fica mais fácil. A Catarina, ela tinha um problema diagnosticado pelo Dr. Brian Weiss terrível. Ela tinha síndrome de pânico. Ela não conseguia tomar um comprimido porque ela pensava que ia se afogar. Ela tinha um medo terrível de água. Deus me livre ela entrar numa banheira de água. Ela parecia que ia morrer. Ela tinha uma crise de ansiedade extraordinária. Ela não entrava em elevador de jeito nenhum. Preferia subir 20 andares de escadas porque ela tinha uma ansiedade, um pânico daquelas situações. E ele havia tratado essa moça durante 1 ano e 8 meses com os tratamentos tradicionais da medicina, da psiquiatria. E não obtinha resultado nenhum. Cada vez ela se tornava mais doente, mais complicada a sua vida. E um belo dia, ele decidiu que iria hipnotizá-la para tentar encontrar as causas daqueles males. E para a surpresa do Dr. Brian Weiss, quando ele hipnotizou a moça pela primeira vez, ela recuou até aproximadamente os seus 5 anos. E aí ela se debateu e conseguiu encontrar uma das causas, que ela tinha sido empurrada dentro de uma piscina e ela quase se afogou. E aí vinha aquele pânico de não conseguir tomar um comprimido, com medo de se afogar. E por aí ele vai recuando no tempo. E para surpresa dele, quando ele se dá conta, ela vai recuar a outras existências. Tem uma história interessante que ela conta que ela tinha ido com o marido, que era médico também, numa exposição egípcia. E lá encontrou múmias. E estava alguém explicando sobre aquelas múmias, como é que era feito o tratamento todo para aquele embalsamamento. E ela começou a questionar o cidadão que estava ali falando. Disse, não é assim que funcionava. É assim, assim, assim. Explicou detalhadamente para ela. O camarada perdeu a graça, parou de explicar, porque ele, mas como? E o marido dela, então, mais ainda, porque disse, mas de onde que tu tiraste isso? Numa próxima reunião com o Dr. Brian, vem à tona aquela situação. Ela tinha trabalhado na época nas múmias lá do Antigo Egito, então ela sabia detalhadamente. 30 dias na salmoura, para depois serem retirados os órgãos, e aí vai. Mas o que chamou a atenção realmente do Dr. Brian Weiss, que isso pegou para valer, que aí ele começou a se perguntar, quando ela começa a falar sobre o filhinho dele. O primeiro filho deles, ele nasceu com um problema cardíaco seríssimo. E ele não conseguiu sobreviver mais do que 23 dias. Os médicos tentaram fazer uma cirurgia, mas não obtiveram êxito. Ele veio a óbito. E numa dessas sessões, eis que o menino vem até a Catarina e começa a falar para o médico, para o pai dele. O pai tinha ficado a ponto de desistir da medicina, porque ele pensava assim, poxa vida, se a medicina moderna não conseguiu salvar o meu filho, e eu como médico, com que moral eu vou continuar clinicando? E ele estava a ponto de desistir. E aí, o menino vem até ele dizendo o seguinte, que, na verdade, aquela reencarnação era uma reencarnação terminal, ou seja, ele precisava cumprir aquele período, exatamente os 23 dias, para encerrar uma reencarnação anterior. E que ele não tinha culpa nenhuma de nada, assim como a medicina também não tinha culpa de nada. Estava na programação espiritual dele. E ninguém podia fazer nada. E que ele estava feliz, e estava junto com o avô dele, inclusive, na hora. E aí ele começou a dar detalhes do avô, e ele confirmou efetivamente. Porque o interessante é que ele nunca havia falado para a Catarina qualquer tipo de orientação, qualquer coisa sobre o filho dele. Ele nem falou que ele tinha o filho que tinha perdido. Porque aquilo era um trauma para ele. Estava registrado
no coração dele como um grande trauma. E ele então não falava para ninguém sobre aquilo. O máximo que tinha era uma foto do menino na clínica ali, mas ela nunca perguntou para ele quem ele era ou quem deixava de ser. E aí ele passou a explorar mais esse assunto. Começou a tratar com mais carinho a questão da reencarnação. Para ele já não havia mais nenhuma dúvida a respeito da sua existência. O outro especialista que estudou bastante, muito mais até a fundo a questão, Dr. Ian Stevenson, médico nascido em Montreal, no Canadá, foi para os Estados Unidos e começou a trabalhar no Hospital Psiquiátrico da Virgínia. E lá ele desenvolveu pesquisas aprofundadas sobre o tema. Ele catalogou e estudou mais de 2.000 casos de reencarnação, em praticamente quase todos os países, mas principalmente na Índia. Inclusive no Brasil, 2 casos que ele estudou no Rio Grande do Sul, Canadá, Alasca, Sri Lanka, e entre outros. E ele percebeu que havia uma similitude muito grande nesses casos. Entendeu que, normalmente, principalmente na Índia, as pessoas desencarnavam e reencarnavam logo em seguida. E tem um caso que é incrível, é emblemático. Reencarnou um menino com 2 anos e meio. E o pirralho, um dia, com 2 anos e meio, chega para a mãe dele e diz assim: mamãe, você não precisa mais cozinhar para mim. Eu tenho uma esposa na cidade tal, que os nomes são muito complicados, eu não me lembro. Na cidade tal eu tenho uma esposa, e ela vai passar a cozinhar para mim. E começou com aquela conversa, né? E naturalmente chamou a atenção da comunidade, até que alguém começou a se interessar pelo assunto e decidiram investigar mais a fundo a questão. Ele falou que tinha uma fábrica de bolachas e suco, e que ele tinha mais 2 irmãos que eram sócios dele. E aí, então, alguém lá resolveu atirar limpo essa situação. E mais ainda, tinha uma filial deles que ficava a cerca de 1.600 quilômetros de distância da cidade onde eles moravam. E alguém um dia resolve pegar um trem e levá-lo até o local lá, para ver se ele realmente estaria falando a verdade. Chegaram na estação ferroviária e pegaram um tuk-tuk daqueles da Índia, só que na época era puxado a cavalo ainda, né? E aí eles saíram e, como o trânsito era muito complicado, o condutor havia sido combinado com ele: ó, você não fala nada, você simplesmente vai onde ele mandar. Pergunta para ele, onde é que é? E o menino começou a guiá-lo, por incrível que pareça. O pirralho com 3 anos, 3, 4 anos, e guiando o condutor. Dobra aqui, dobra ali, não, vai por aqui, não sei o que e tal. Certinho, chegaram na fábrica. Ele deixou, ali é a fábrica, só mudaram a cor. A pintura era tal cor, agora não é mais aquela cor, agora é outra. E os meus irmãos trabalham ali ainda. Eu quero ver meus irmãos. Aí ele começou a contar. Ele identificou a máquina que fazia suco. Ele operava a máquina quando reencarnado, na reencarnação anterior. Ele que operava a máquina de suco. Aí deixaram ele mexer na máquina, ele prontamente. E era complexo aquele mecanismo, mas ele tranquilamente começou a trabalhar e fazer o suco. Levaram ele então para a casa onde ele dizia que morava, né? Ele identificou a casa imediatamente também. Trouxeram umas 20 mulheres, mais ou menos, e colocaram na frente dele, para que ele identificasse qual era a sua esposa. Ele foi certinho, fulana de tal. Aí, o que acontece? As mulheres casadas na Índia, elas costumam ter aquela pintinha vermelha aqui na testa, né? É um identificador. E normalmente elas costumam se vestir com roupas bem coloridas. E ele olhou para a suposta esposa dele e falou assim: eu vim à tua procura, mas tu não estava me esperando. Por que não estás com a pintinha? Afinal de contas, ela era uma viúva, e as viúvas não usam aquela pinta vermelha. E mais, tu estás com uma roupa de viúva, branca, ao invés do preto. Nossa, aqui na Índia eles usam branco. Quando usam branco, as mulheres, é sinal de luto. E ela com aquela vestimenta branca. E ele: por que estás vestida como uma viúva? Tu és a minha esposa. E por aí vai. Então,
todas essas histórias, esta obra que o Dr. Ian Stevenson escreveu chama-se Reencarnação, 20 casos. Ele catalogou mais de 2.000, mas ele colocou nesse livro apenas 20. E tem um outro médico americano que continua fazendo essa pesquisa. Mas isso vai longe, então a gente fica por aqui porque é muito extenso. Enfim, a reencarnação então é tão importante. É somente através da reencarnação que nós conseguimos interpretar a Bíblia, os textos sagrados. Se nós não admitirmos a doutrina da reencarnação, nós não temos a chave principal para abrir aquele texto. Nós vamos ficar rodando e não vamos achar solução. Agora, quando nós admitimos a reencarnação como algo natural e necessário à evolução do ser espiritual, que somos todos nós, a caminho da luz, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil a gente consolar as pessoas que muitas vezes nos deixam, nossos familiares queridos, nossos amigos, que muitas vezes partem inesperadamente e nós não sabemos muitas vezes o que pensar. Mas acreditando na reencarnação, nós sabemos que a separação é breve. Porque, como disse Jesus, Deus não quer o mal das suas criaturas. E Deus também não quer a separação daqueles que se amam. Apenas uma separação temporária. Porque quando nós retornamos à espiritualidade, nós encontramos com eles. E é nisso que reside a beleza da vida. Nós não vamos ficar longe muito tempo daqueles a quem amamos. Porque a grande família espiritual criada por Deus, ela tem uma finalidade. Não foi por acaso. E se nós muitas vezes nos separamos, a nosso ver, prematuramente daqueles a quem amamos, é porque estava nos desígnios de Deus. É para pensarmos a respeito da beleza, da grandiosidade da vida. E o quão é importante para nós vivermos ainda que poucos momentos na Terra, porque é um local de aprimoramento espiritual, como outros tantos planetas. Jesus, afinal de contas, nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Hoje nós temos a felicidade de habitar o planeta Terra. Quem sabe no futuro nós vamos para outros planetas mais evoluídos. É a tendência natural. Nós precisamos desse estágio aqui na Terra. E tenhamos a certeza, meus queridos, que é o momento mais importante das nossas vidas, é aqui e agora. É o melhor que nós conseguimos fazer até agora. Por isso essa reencarnação é tão importante. O planeta passa por uma fase transitória. Estamos em evolução. Estamos entrando num planeta de regeneração. E é compromisso nosso, de todos nós, nos esforçarmos, procurarmos utilizar a nossa existência da melhor maneira possível, para que a gente não tenha que voltar muitas outras vezes aqui e refazer o que fizemos errado. Mas Deus, na sua bondade infinita, Ele é tão perfeito, que mesmo quando nós cometemos uma série de barbaridades, uma série de atrocidades aqui no planeta, Ele sempre nos abre a porta e nos manda de volta. Vai lá, meu filho, faz o melhor que tu puderes. E se a gente não conseguir, Ele nos manda de novo. Então é compromisso nosso tentarmos fazer o melhor que a gente puder agora. Para nós nos aproximarmos mais rapidamente dEle. Estarmos mais próximos dEle. Pois vai chegar um dia, daqui a alguns milênios, quem sabe, que nós vamos estar, como falava Jesus, no reino de Deus. Ou seja, no estado de espíritos puros, sem a necessidade de reencarnar. E provavelmente vão sentir saudade das nossas reencarnações. Pois cada uma delas nos traz uma gama de ensinamentos, de conhecimentos que nós nem fazemos ideia. E quando aqui estamos, esse conhecimento às vezes ele é intuitivo. Porque o nosso cérebro humano, ele não tem a capacidade de expressar tudo aquilo que nós já acumulamos. Imaginemos um computador, a CPU de um computador.
e vamos abrir assim 30 aplicativos de uma vez só para ver o que acontece. O computador começa a girar, girar e não sai do lugar, não é verdade? Ele vai ficando pesado. Imaginemos o nosso cérebro, se nós fôssemos dispor de todo o conhecimento que nós temos acumulado, ele não dá conta. Então, Deus nos manda os lampejos, muitas vezes, daquilo que realmente importa para o momento. Mas a grande maioria de nós somos seres muito inteligentes. Não nos menosprezemos. Não nos comparemos a quem quer que seja. Porque cada ser está num determinado degrau evolutivo. Muitas vezes nós vemos esses gênios extraordinários que vêm por aí e que estão chegando em massa agora. Muitas vezes de outros planetas que estão reencarnando aqui para nos ensinar. São espíritos muito mais velhos do que nós. Por isso nós não devemos ter ciúmes deles, mas admiração. Quando nós vemos uma obra extraordinária como o Kardec deixou para nós, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, outros tantos, são espíritos que souberam utilizar o seu tempo. O próprio Jesus, quando a Terra estava se formando há 4,5 bilhões de anos, ele já era um espírito responsável pelo planeta, pela criação do nosso planeta. Então imaginemos quantos bilhões e bilhões de anos tem Jesus. E nós somos provavelmente algumas reencarnações, milhões e milhões de reencarnações a menos. Por isso é que nós temos o objetivo de nos tornar espíritos puros no futuro, mas não podemos apressar essa caminhada. Deus tem o seu tempo, o tempo para cada um de nós, e esse tempo ele é medido em reencarnações. Quanto mais nós aprendemos, mais próximo dele nós chegamos. E é isso que nos consola, que nos conforta. Se nós não pudermos fazer tudo aquilo que gostaríamos nessa existência, com certeza haverão outras, e outras, e outras, e mais outras. Se hoje nós não conquistamos as coisas que nós precisamos, que nós ainda achamos que precisamos, não vamos nos desesperar por isso. Não é o momento. Assim como nós tratamos os nossos filhos, muitas vezes nós negamos a eles algumas coisas por entendermos que ainda não é o momento. Deus também para conosco pensa da mesma forma e age da mesma forma, porque Ele conhece todo o nosso futuro. E muitas vezes aquilo que parecia que ia nos dar alegria pode se transformar a nossa desgraça. Porque às vezes falta-nos a maturidade. E por isso às vezes nós não conseguimos algumas coisas. Mas não vamos nos desesperar por isso. Porque o principal, como nos disse e nos ensinou Jesus, buscai primeiro as coisas do Espírito, e tudo mais te será dado por acréscimo. Essa é a nossa grande perspectiva. Que a bondade divina, que a paz de Jesus nos alimente, nos inunde os corações e mentes, para que nós possamos voltar em paz para os nossos lares. Muito obrigado, muita paz a todos. E assim agradecemos ao nosso irmão Luiz Alberto pela mensagem da noite, que nos fez refletir sobre a vida, sobre o nosso papel nessa existência e o caminho que ainda temos para chegar à condição de espíritos puros. Mas aqui estamos nós, Pai, seguindo o nosso caminho, procurando o Teu auxílio, dia a dia procurando nos libertar das nossas imperfeições, que ainda são muitas. Que possamos contar com o auxílio dos Teus abnegados trabalhadores, que eles possam intuir em nós os bons sentimentos, a caridade, tudo o que precisamos para a nossa reforma íntima. E que também possam auxiliar na magnetização da água, que possam atender aos pedidos que fizemos colocando o nome nas urnas,
e aqueles pedidos que trazemos intimamente. Que o teu amor possa nos cobrir hoje e sempre. E neste momento, harmonizados como estamos, que possamos receber também os fluidos benéficos através do passe. Que possamos sentir as energias salutares vindas do mais alto a cobrir todo o nosso ser, nos refazendo física e espiritualmente para continuarmos a caminhada. E assim, agradecidos por tudo que recebemos, não só essa noite, mas todos os dias da nossa existência, nós rezamos a Ti, Pai, agradecendo e dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, e que assim seja. E assim, nós damos por encerrados os trabalhos desta noite no Círculo da Luz, desejando aos irmãos uma boa semana e um bom retorno aos seus lares.